Estamos ao vivo. Pessoal, boa noite. Membros do Instituto de Defesa que já conhecem o Café com Pólvora, dispensa apresentação. O pessoal que veio dos canais do Príncipe Luiz Felipe, do Fabrício Rebelo, Renê Barbosa, Lucas Silveira, dispensa apresentação também, porque ele também é do Instituto de Defesa. Então o pessoal já conhece o Café com Pólvora. Programa de bate-papo e entrevista do Instituto de Defesa é um dos nichos do Instituto, onde nós tratamos de assuntos sobre segurança pública, privada, geopolítica envolvendo conflitos, sobrevivência, diversos temas, e às vezes temos entrevistados, como nas eleições de 2018, que pegamos vários candidatos armamentistas e perguntamos a eles o que eles achavam do armamento civil, o que eles iam fazer, coisas do tipo, e às vezes entrevistados em temas específicos, como o de hoje. Muitos de vocês já devem conhecer a famosa, a lendária, por assim dizer, segunda emenda da Constituição norte-americana. Todo mundo sabe que é uma coisa fantástica, foi defendida e criada lá atrás, até que ajuda, hoje em dia, a manter o país livre, pois todo mundo sabe que, apesar da segunda emenda, sempre acontece alguma discrepância política dentro do sistema legal daquele país, onde algumas coisas questionam a segunda emenda, como carregadores de até 10 munições. Será que isso ataca a segunda emenda ou não ataca? Essa segunda emenda já existiu, uma versão brasileira, já existiu, deixou de existir com a República, e agora na República volta o tema a ser debatido. Seria a nossa própria versão, a nossa defesa como último recurso, como nós sempre falamos. Quando tudo mais falhar, quando o perigo bater às nossas portas, o que nós vamos fazer? Dessa vez, nós temos uma ideia proposta para ter esse último recurso escrito na nossa própria Constituição. Por isso foi apelidado de segunda emenda. Tem gente chamando de PEC das armas, tem gente chamando de PEC da liberdade de armas. Não sei qual vai ser o apelido, não sei qual vai ser o nome oficial que o Luiz Felipe vai colocar, mas a gente vai sonhando, né, com a nossa própria segunda emenda, que é o nome, né, mundialmente conhecido. Hoje nós vamos debater, perguntar para os entrevistados o que a gente precisa fazer como cidadão, como cada um de nós aqui, o que cada um precisa fazer como entidade jurídica, pessoa jurídica, o que todos nós podemos nos unir para fazer essa PEC sair do papel e acontecer na prática, que é o que realmente importa. Então, sejam bem-vindos ao Café com Pólvora, todos os participantes, obrigado por aceitarem o convite. Vou liberar para vocês e começando, né, por gentileza, peço que cada um se apresente, para o pessoal que um não conhece o outro. A maioria aqui já conhece todo mundo, porque a Armamentiza segue o canal de todo mundo, segue o movimento de todo mundo. Mas caso tenha um ou outro que não se conheça, por gentileza, peço aos senhores que se apresentem um pouquinho para o pessoal. E, terminando a apresentação, eu vou deixar o pontapé inicial para o Príncipe Luiz Felipe, com a pergunta inicial para a gente dar o gás nessa entrevista, que é o porquê você decidiu defender essa ideia e esse texto. Então, pessoal, fiquem à vontade. Metam bala. Metam bala. Olha, muito obrigado, muito boa noite a todos. Benê, eu já conhecia, os demais eu estou conhecendo pela primeira vez aqui agora. Fico feliz que tem profundidade esse movimento, porque vai precisar de bastante profundidade aí para a gente conseguir passar isso, coletar assinatura e também depois fazer o apoiamento lá dos deputados que assinaram favoráveis e a coisa ia andar. Por que eu acho que isso é importante? Para o cidadão e para o Brasil, né, nesses dois aspectos. Bom, vou começar do meu ponto de vista pessoal. Eu sempre cresci com essa realidade, né? Eu tenho 51 anos. Então, o Brasil no qual eu cresci em fazenda aqui, interior de São Paulo. Meu pai era da Marinha, campeão de tiro da Marinha. Meu avô caçava. Então, eram realidades com as quais eu convivi. E o convívio, as armas, sempre fizeram parte silenciosa dessa vida, nunca foram politizadas, nunca teve... Aliás, meu avô sempre foi aumentando o calibre das armas que ele me dava de aniversário à medida que eu
que eu fui ficando mais velho, começando com 8, 9 anos de idade, com espingardinha de chumbo, aí foi subindo com espingardinha 22, 12, etc., e foi indo, até chegar nas armas que ele usou na Revolução de 32, né, uma Browning 22 semiautomática, uma Winchester 44. Então, tudo isso como criança. E então, para mim, sempre foi natural isso. Eu tive porte até 2003, graças ao Lula, deixei de ter porte, e então isso me indignou um pouco. Por quê? Até em 2003, até aquele momento, eu já tinha vivido 12 anos fora do Brasil. E quando eu morei nos Estados Unidos, eu vi uma outra realidade quase que similar àquela com a qual eu cresci. Então era muito fácil, era muito disponível as armas. Eu até diria que imigrante, né, para os Estados Unidos, era um trabalhador lá com visto de trabalho, poderia comprar qualquer armamento. Eu nem quis comprar porque achava que eu estava sempre numa situação não muito estável em termos de onde eu trabalhava, mas era disponível. E eu me lembro uma época, em uma dessas moradias, 12 anos, em um momento, eu tinha um site lá onde eu morava, em Miami, tinha um site que era sexoffender.com, né? Você entrava nesse site e ele mapeava exatamente aonde estavam todos pessoas que tinham cometido um crime, que moravam perto de você, no seu bairro, no seu apartamento, porque haviam leis, né, sobretudo contra esses predadores, pedófilos e estupradores, isso mais para a proteção de mulheres e crianças que viviam sozinhas em função do marido trabalhar fora e tal, e lá a segurança é um pouco mais individual. Então, tem sites que ajudam. E esse site, por acaso, eu botei o meu código de área lá, botei o meu CEP, e dentro de um raio de 100 metros de onde eu estava, tinha 50 já criminosos que já tinham passado pelo sistema criminal ou que estavam cumprindo pena. Então, eu falei, poxa, eu estou vendo que aqui é uma realidade bem diferente, né? Você tem uma transparência muito grande de quem é criminoso perto de você. Então, naquele momento, eu vi qual é a minha barreira entre eu, a minha segurança pessoal, e o indivíduo desse que entra aqui no prédio onde eu morava. Não havia nenhuma segurança, não havia segurança qualquer. A porta era qualquer um arrombou a porta. Então, quando eu falei isso no trabalho, um amigo meu já me entregou do nada me entregou uma 911, uma Colt 45, 911, do nada, assim, sem eu precisar comprar nem nada. Eu falei, leva para casa, dorme com isso aí do lado da tua cama. Eu falei, tá ótimo. Então, agora me sinto melhor. Então, eu diria que é uma realidade muito mais saudável no meu ponto de vista. Você muda toda a tua percepção de vida, de resiliência, dos seus limites, dos limites do governo. Isso é muito importante, essa percepção. Isso só se tem quando o cidadão está realmente livre para se armar e para se defender daqueles perigos que ele julga que sejam importantes para ele. E também entender que as forças de segurança, elas podem ter o domínio, o monopólio da violência, como eles gostam de colocar, mas é o monopólio da violência coletiva. A violência individual, quem comete são indivíduos em situações muitas vezes não coletivas. Então, como é que você se protege desses ataques individuais, né? E eu acho que eu diria que daria uma sensação de segurança ao brasileiro, daria uma sensação de proteção patrimonial e de família, que hoje muitas famílias de classe média no Brasil não têm essa percepção e acabam vendo, infelizmente, que uma solução para eles é sair do país, porque em toda cidade grande que eles vão morar vai ter o mesmo contexto regulatório. E isso acho que é um grande problema, perder talento, perder décadas de brasileiros sendo criado no âmago do seu país, e ele agora resolve entregar todo esse valor em outro país. Isso, para mim, eu já acho que para o país é uma grande perda. E claro que também não atrai talentos da mesma medida. Se você é considerado um país violento e as pessoas que saem do país consideram um país violento, quem que vai vir trabalhar aqui? Que tipo de pessoa sai de uma situação
de um emprego bem remunerado, uma situação familiar estável, e vai vir morar no Brasil. É quase que uma aventura somente para aventureiros. Então, temos que começar a atrair os bons do mundo. E a segurança está no número 1. Número 1, segurança. Número 2, propriedade privada. Isso são as duas coisas que eu acho que mudaria o Brasil em todo o seu contexto. Contexto municipal, estadual e federal. Então, está aí a resposta do porquê que eu me motivo com relação a esse tema, porque, de fato, ele é fundamental. Segurança é número 1, prioridade número 1, até mesmo em orçamento. Então, depois a gente pode discutir isso. Quero abrir aqui para todos aqui conversar. Muito obrigado. Alguém quer tomar as rédeas? Obrigado, Luiz Felipe, por explicar para a gente o porquê você acredita que isso é importante. Se prepare que daqui a pouco vai surgir mais perguntas aí, naturalmente surge conforme o debate vai fluir. Benê, quer continuar? Pegar o embalo? O Mickey. Eu fechei o meu também por causa do cachorro. O Mickey tá bloqueado ainda. Tá. O Vitor consegue? Aí, soltou. Foi. Vamos lá. Agora sim. Fique à vontade. Por ordem de idade, então? Tá bom, vamos lá. Cachorro e celular só late ou toca quando a gente está ao vivo. Isso aí é regra, né? Sempre. Bom, eu comecei um pouquinho de tempo atrás aí, né? Quase 30 anos, né? Eu sempre fui um apaixonado por armas, muito antes das armas serem uma questão até de sobrevivência no Brasil, né? Eu sou de 1970, né? Uma época que, quando eu era criança, né, a criminalidade violenta era muito baixa, né? Existia, mas era muito baixa. Você tinha uma criminalidade muito mais patrimonial, né? Ou seja, furtos, etc. Eu lembro quando eu era criança, o pessoal roubava planta, furtava planta, né? Na Praia Grande, aqui no litoral de São Paulo. Então, era uma preocupação diferente, né? E sempre tivemos armas em casa, meu pai sempre teve, minha mãe sempre teve, né? Eu cresci com armas dentro da minha casa, num contexto completamente oposto do que foi depois criada essa narrativa, né, de que a arma era um problema. Nunca foi um problema, né? Muito pelo contrário. Na década de 90, começa a história do desarmamento no Brasil, né? Não começou com o PT, né? Começou com o PSDB. Eu gosto sempre de deixar isso muito claro, né? Porque, assim, não que o PT seja santo, muito pelo contrário, né? Mas ele sempre acaba levando toda a culpa, e não é bem assim. Aliás, não é nada assim, né? Quem começou com isso no Brasil, tirando Getúlio Vargas, tirando uma série de outros desarmamentistas, né? Getúlio Vargas, eu sei que o Lucas gosta muito dele, né? E assim, a gente teve, né, na década de 90, começa a crescer esse discurso desarmamentista, criado pelo PSDB, né? Criado não, né? Trazido para o Brasil pelo PSDB, pelas mãos de Fernando Henrique Cardoso, e depois foi dado cabo a isso pelo governo petista, né, pelo Lula, e posteriormente por outros petistas, né? E eu sempre vi isso como algo que, óbvio, né, não daria certo no controle ou na redução da criminalidade, né? Eu sempre assisti nisso muito mais um problema, que é óbvio, do que uma solução, né? E aí caminhei por esse caminho todo até chegar aqui. Basicamente foi isso. Show de bola. 30 anos brigando aí, né? É muito soco dado, e eu posso dizer que pouco soco recebido, né, Benê? Porque os argumentos dos desarmamentistas geralmente são bem ruinzinhos, né? Não, os argumentos são péssimos, né? Na questão do debate em si, nunca foi problema, né? O problema sempre foram outros, né? Então, os socos dados, aliás, os socos levados foram outros, né? Então, perdi 3 empregos, né? Fui demitido por conta disso, né? Não foi assim. Isso, olha só, o pessoal hoje fala, né? Olha,
estamos sendo perseguidos, veja bem, né? Bloquearam minha conta no Twitter. Meu Deus do céu, eu fui demitido por causa disso há 20 anos atrás, né? Então, isso não começou hoje. E é engraçado, e o Rebelo é testemunha disso, não que ele seja tão velho quanto eu, né? Que a gente sempre falou isso, falou, gente, pelo amor de Deus, essa perseguição não começou hoje. A gente fala dessa perseguição há 10, 20 anos atrás. O problema é que quando a gente falava de arma, 99% das pessoas falavam assim, mas a arma, ninguém gosta de arma. Não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. E hoje essas pessoas estão vendo que tem a ver. Em 2000, eu fui demitido de uma empresa porque um certo ex-deputado federal, ex-presidente da OAB de São Paulo, pediu minha cabeça. Por quê? Porque ele era um desarmamentista que entraram na fazenda dele, roubaram uma porrada de armas na fazenda dele, todas ilegais, e ele conseguiu colocar esse negócio em segredo de justiça. Porque ele estava negociando com o traficante que roubou as armas dele para receber essas armas de volta. E eu fui lá e denunciei isso. O que aconteceu comigo? Primeiro eu fui chamado na polícia, né, na Delegacia de Crimes pela Internet em São Paulo, do Dr. Marcelo Rossi, que depois foi chefe do SNI no governo Lula, um cara bacana até, né, para prestar esclarecimentos. Como eu não tinha cometido crime nenhum, não tiveram o que fazer. Fizeram o quê? Esse ex-presidente da OAB, que é o Batóquio, tá, pediu minha cabeça na minha empresa. E ele teve essa cabeça dada na bandeja. Eu fui demitido dessa empresa. Na época eu tinha sido diagnosticado com câncer. Isso foi a primeira vez. Depois eu fui demitido em 2005 do Colégio São Luís, um dos mais tradicionais colégios de São Paulo, por causa da minha posição no referendo de 2005. Porque eu impedi um debate que haveria entre o Sou da Paz e o Eduardo Suplicy, para fazer a cabeça da garotada que estava lá. Eu falei, não, eu era professor. Eu falei, não, esse debate não vai acontecer. Ou eu participo, ou ele não vai acontecer, porque eu vou participar. O debate não aconteceu e eu perdi o meu emprego. Então, esse pessoal fala muito, perseguição, estou sendo perseguido, meu Deus do céu, isso acontece há décadas. Há décadas. É que ninguém tinha chegado nesse nível ainda, né? Mas isso acontece há muito tempo. Há muito tempo. Acredito eu que todo mundo já tem alguma experiênciazinha aqui, mas acho que não tão intensa quanto a tua. Alguém já teve jornalista do pessoal perseguindo vocês? Não, né? Então, a medalha do jornalista é minha. Fabrício, quer seguir a linha? A gente passa. Eu estou seguindo meio que a linha aqui da telinha, aqui, dando a volta aqui. Aí depois do Fabrício, do Silveira. Fica à vontade. Eu estou desconfiado que essa linha é o critério etário, mas vamos lá. Vou fechar. Bené já era cancelado muito antes de ter essa ideia, né, Bené, de cultura de cancelamento, a coisa já vinha desde trás. Meu envolvimento com isso tem duas etapas, né, bem distintas, né, com a questão das armas. A primeira, muito próxima do deputado Luiz Felipe, foi uma infância em fazenda, em que armas eram absolutamente naturais. Eu lembro até de uma entrevista recente para uma TV, e o repórter me perguntou se a minha infância, a minha família incentivava que eu tivesse contato com armas, e eu parei para pensar naquilo e falei, não era questão de incentivar, era simplesmente não se concebia você estar numa fazenda, num ambiente rural, que não tivesse armas. Então não era uma questão, não havia forçação absolutamente nenhuma. Mas desse período aí, quando me afastei um pouco dessa parte do meio rural, e aí fui fazer faculdade, a área jurídica um pouco mais puxada, acabei me afastando um pouco desse contexto, até justamente 2005,
quando começou a batalha, a campanha pelo referendo, né, com proibição do comércio de armas, e aí, mais ou menos como o Bené percebeu muito tempo antes, aquilo para mim se mostrou sem fazer nenhum sentido, né? A promessa de reduzir o uso ilegal de armas, banindo as armas de quem usa arma para se defender legalmente. Então, uma coisa que não estava fazendo sentido nenhum. E aí, a partir disso, me dediquei à pesquisa nessa área, né? Já são quase 15 anos, me envolvi nessa parte de regulamentação, né? A legislação, acabei me voltando mais à pesquisa na área jurídica, correlacionando a legislação com os efeitos disso na criminalidade, né? E mostrando que tudo que se defendeu até hoje para proibir as armas são argumentos, como o Bené bem disse, totalmente furados, né? Não fazem nenhum sentido, não tem nenhum tipo de substrato que fortaleça essa argumentação. Hoje já tem uma atuação muito mais consolidada, né, nesse tempo, também depois desse tempo todo, muito graças ao Bené, né, que foi quem me puxou lá do portalzinho, o Portal Atirar, e me botou numa atuação mais profissional, mas hoje estava aí discutindo e, incrivelmente, nesses 15 anos, vendo a repetição da argumentação desarmamentista a cada vez que o debate é colocado, e, incrivelmente, vendo apoio a essa argumentação. É uma fórmula que, se funcionasse, né, como mecanismo de legislação, já teria que ter dado algum resultado positivo. Como é que a gente está com a lei que é de 2003, né, já vamos aí para 17 anos de vigência da nossa principal lei desarmamentista, que a gente começou o processo de desarmamento um pouquinho antes, lá em 97, mas o marco estrutural da nossa legislação sobre desarmamento é o Estatuto de Desarmamento, e não produziu efeito absolutamente nenhum. E aí é uma coisa meio mística, né? Argumentar sobre o Estatuto de Desarmamento é um negócio já virou folclórico, porque se as mortes caem, o Estatuto de Desarmamento funcionou. Se elas aumentam, é porque precisa de mais desarmamento para poder funcionar. Então ele é sempre a solução. Então se criou uma retórica em cima disso que não existe mais nada, não existe nenhum outro tipo de contextualização das oscilações dos nossos indicadores, e tudo é jogado no desarmamento como política de segurança pública completamente fracassada, que é empiricamente destruída, né? Quando nós temos agora no país maior elevação na aquisição de armas, recordes de aquisição de armas, esses recordes estão sendo acompanhados de reduções de criminalidade, principalmente os homicídios, quebrando aí essa narrativa, mas infelizmente ainda vem sendo repetido. E daí, acho que, já entrando um pouquinho no nosso tema, só uma pincelada aqui disso, a importância de se poder trazer isso para a matéria constitucional. E aí nós temos uma estruturação bastante propícia a isso, né? Do ponto de vista constitucional, a soberania é o nosso primeiro princípio fundamental, é o princípio básico da estruturação do país, da nossa Constituição, e nós temos lá na parte de segurança, né, o artigo 5º, né, dos direitos e garantias fundamentais, que assegura que são invioláveis o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, a gente tem uma estruturação constitucional que não só autoriza, como pede a defesa desses institutos, da soberania, dos direitos e garantias individuais. E não há forma de manter essa inviolabilidade, de manter esses princípios, senão conferindo ao próprio cidadão a possibilidade de, em última instância, né, depois que a estruturação oficial já falhou, ele defender esses pilares. Então, daí já a importância, uma sinalização já muito importante da discussão em torno dessa possibilidade de se colocar isso na Constituição. Vê aí agora o grande Lucas Silveira. Valeu, Ribeiro, obrigado pelas considerações. Xará, contigo. Depois que terminar a parte do Silveira, vou fazer aquelas 4 perguntinhas que o pessoal, que eu peguei mais ou menos uma unanimidade nessas perguntas. Aí a gente conversa um pouco sobre elas, né, para tentar explorar as possíveis respostas, as possíveis alternativas.
Aí a gente passa para alguma consideração que vocês queiram fazer sobre o assunto, porque eu acho que essas 4 perguntas vão ser cruciais para a gente colocar em prática todo o apoio a essa PEC, todo o apoio ao Luiz Felipe. E tem algumas perguntas bacanas aqui que estão surgindo nos comentários, eu anuncio para o pessoal, aí a gente responde 2 ou 3 perguntas do pessoal aqui, porque provavelmente vai ter muita coisa, mas caso vocês estejam vendo alguma pergunta nas redes de vocês também, que vocês queiram separar para responder, a gente cai dentro delas depois também, tá bom? Silveira, mete bala, xará, vai lá. Feitos. Boa noite, derradeiro aqui para todos os senhores. Em primeiríssimo lugar, eu sou um semi-anfitrião dessa live, então faço questão de 1 a 1 agradecê-los por atender ao convite do Parrini, que organiza aqui no Defesa o Café com Pólvora já há bastante tempo, sempre trazendo temáticas relevantes para a causa de forma geral. Então, agradeço pontualmente a Vossa Alteza, excelentíssimo Luiz Felipe, ao Benê e ao Fabrício Rebelo, já conhecidos de longa data, né? Eu não vou gastar muito do nosso tempo aqui falando sobre a minha história, mas eu vou aproveitar para mesclar um pouquinho dessa conversa com algumas ponderações sobre o que já foi dito. Por ordem, Luiz Felipe, um pequeno adendo que eu gostaria de fazer sobre a sua colocação, que eu achei muito legal, dessa visão que o senhor teve nos Estados Unidos e a trazida desse tipo de raciocínio para o Brasil, que eu acho imprescindível para que para que a gente possa evoluir como nação, e principalmente como a preservação, recuperação das liberdades individuais, que eu acredito ser o foco do nosso trabalho aqui, quando se trata de armas. Um pequeno termo que faz muita diferença para a gente, que é a diferenciação entre violência e força. A violência é a força usada de forma desmedida. Nosso foco aqui não é ser violento, nosso foco é ter o poder, ter a força, que é uma forma de exercício do poder, e é exatamente por isso que o cidadão precisa estar armado, porque não existe o poder sem ter a força, que por definição é exatamente essa capacidade de levar alguém a fazer aquilo que você tem à vontade. Hoje, tudo que a gente tem no Brasil vem do topo para baixo, leia-se, do Estado para o cidadão. A gente tem um monte de discurso, uma Constituição e até uma legislação que nos diz que o poder emana do povo, mas na prática não é isso que acontece. Isso não acontece exatamente porque o povo, apesar de estar, abre aspas, legitimado por toda a estrutura legal, ele não tem a força, não tem o poder para fazer valer a sua vontade. Então, daí a primeira necessidade de que todo cidadão tenha o direito de ter e portar as armas com o mínimo possível de interferência do Estado. Como o senhor falou aí, o seu colega rapidamente entregou a você a sua 1911 quando você precisou. É desse tipo de coisa que a gente precisa no Brasil, ok? O Benê, eu gostaria de falar, e uma pequena correção também, se me permite, com todo o respeito pela história. Aliás, eu queria dizer aqui, a gente falou sobre história, né? A história do desarmamento do Brasil, e 2 coisas. Luiz Felipe, esses 2 caras que estão conosco aqui, o Benê e o Rabelo, eles já estão muito bem escritos em pedra na história do Brasil, quando o assunto é liberdade de acesso às armas. Não, já qualquer crítica a esses 2 personagens é apenas água em cima de pedra, não faz mais diferença. O nome deles está escrito e assim ficará, e faço questão de citar também o Parrini como um cara mais novo aí que segue um caminho semelhante. Só gostaria, a gente falou aqui que o desarmamento não veio do PT, a gente falou sobre o PSDB e até o meu nada querido Getúlio Vargas, mas vale dizer que aqui no Brasil a gente tem um problema bem antigo quando o assunto é desarmamento, né? As primeiras restrições de acesso às armas no Brasil vieram das ordenações filipinas, século XVI. O negócio aqui não é novo, e é isso que a gente tem que combater. Toda essa história, não de décadas, mas de séculos,
sobre restrição de acesso às armas no Brasil. E com esse contexto todo, a gente tem essa oportunidade nesse momento, aí com o Benê, com essa história super importante de 30 anos nessa caminhada, defendendo a liberdade de acesso às armas, incentivando as pessoas, como o Parrini falou aí, fazendo com que pessoas, que novas gerações se espelhem em bons exemplos. E, aliás, outra coisa importante de dizer, o Luiz Felipe falou sobre atrair as pessoas boas para o Brasil, e eu ouvi de uma vez de um colega meu, um fuzileiro naval, porque eu tenho um grande apreço, é que as pessoas boas se atraem. Não é uma questão cósmica, nada disso. É que a gente está procurando fazer coisas boas, e isso leva a gente a um afunilamento de caminhos que nos leva a nos encontrar. É por isso que a gente está junto nessa live hoje, porque nós temos interesse em comum. Eu não vou mentir para você, deputado, é a minha caminhada muito mais curta que do Benê e do Fabrício Rabelo nessa história de liberdade de acesso às armas. Nesse período a gente já trabalhou no Congresso, já trabalhou no Senado, já estive dentro da DFPC em Brasília, quartel-general do Exército, já estive em um monte de delegacias, em um monte de, dentro do Executivo, Legislativo e Judiciário, tentando mudar essa realidade que nós temos no Brasil hoje. E, infelizmente, o cenário que eu tenho hoje, a minha leitura da situação toda, é um absoluto descrédito na política e nos políticos. Eu quero acreditar que a gente vai estar aqui hoje, mais uma vez, nos esforçando com uma oportunidade bastante ímpar de fazer a segunda emenda e de que nós vamos ter uma imagem diferente, e este poder de... A crença na política no Brasil está em suas mãos, deputado. Então, por favor, peço encarecidamente que o senhor me ajude a mudar essa minha imagem em relação à política e aos políticos brasileiros. Sobre a 10.826, Rebelo, tem uma coisa aqui que eu gosto de citar sempre. A gente fala sobre os resultados, mas eu gosto de falar também sobre o processo todo. Vocês devem se lembrar, a época da votação da 10.826, que o grande porta-bandeiras da lei, do projeto, à época, foi Renan Calheiros. E por mais que o nosso deputado Luiz Felipe se esforce para melhorar a imagem da classe política aqui, o Renan Calheiros, pelo menos do que depende de mim, sempre vai ser tomado como um ícone da corrupção, da má-fé e de pessoa cujo exemplo não deve ser seguido. Então, uma lei que tem como porta-bandeiras Renan Calheiros, ela já é de pronto imoral. Mas a coisa fica mais grave, porque ela é levada à votação sob a égide do mensalão, a sombra do mensalão. E quem disse isso não foi o Lucas, quem disse isso foi o STF. Portanto, a gente tem que convir que essa é uma lei que deveria ser nula de pronto, é um ato que não deveria ter validade. Mas no Brasil ele continua tendo validade. Aí a gente chega no referendo, com toda aquela campanha da qual o Benê tão ativamente fez parte, com uma esmagadora vitória do não ao desarmamento no Brasil, levando, portanto, a 10.826 a ser também uma lei absolutamente ilegítima, sem nenhum respaldo popular. Já deveria não ser deixada de ser considerada, mas no Brasil ela ainda é considerada, por incrível que pareça. Vamos recapitular: uma legislação proposta de forma imoral, aprovada de forma ilegal e rechaçada por meio de votação, portanto ilegítima. Mas a gente continua. Depois do Estatuto do Desarmamento, chegamos ao título nada honroso de país mais violento do mundo. Nada bom, gente. Aí a gente chega nos resultados, que o Rebelo falou aí pra gente. Então a gente tem também uma legislação absolutamente ineficaz ao fim que se propôs. Imoral, nula, ilegítima e ineficaz, mas não para por aí, a coisa continua, porque todo esse processo foi feito às custas do erário, tirando dinheiro exatamente daquele povo que se propôs, que votou contra o desarmamento no Brasil. Então é também ineficiente. Meu Deus do céu, é uma lei proposta de forma imoral, nula de pronto, ilegítima, ineficaz e ineficiente.
por que é que alguém no Brasil cisma em obedecer essa legislação. Não pode ser que a gente precise de 2003 para 2023 de 20 anos dessa lei em vigor para que o Congresso faça alguma coisa, e mais importante do que isso, para que o cidadão se indigne com essa situação toda. Não é nenhum segredo que esse ano o Instituto Defesa se propôs a falar abertamente sobre desobediência civil, e existe uma série de confusões sobre o tema. As pessoas arrepiam o cabelo dessa altura aqui quando se fala em desobediência civil, porque confundem desobediência civil com anarquia, com vandalismo, com falta de regras, com prática de crime. Não é nada disso. A desobediência civil é a forma mais prática de demonstrar, do povo demonstrar a indignação contra todo esse processo de mais de 20 anos. São 2 gerações, basicamente, aí, das pessoas assistindo, vezes após vezes, Benê, Fabrício, Lucas, Parrini, batendo, dando murro em ponta de faca, e a coisa permanecendo repleta de restrição, e o povo tendo que pedir autorização para ser livre. Isso não é razoável. É por isso, é nesse contexto que eu gostaria de colocar a importância da nossa segunda emenda. Eu, particularmente, acredito que muito mais importante que a segunda emenda seja a mudança no comportamento do brasileiro, com um comportamento de cidadão verdadeiramente livre. Mas se essa segunda emenda servir para consolidar todo esse movimento, que eu acho que já não tem volta, da compreensão do cidadão em relação à importância do acesso às armas, como ferramenta de manutenção e luta pela liberdade, a gente tem que trabalhar com todas as forças para isso, e eu espero contar com o senhor deputado, com o Fabrício, com o Benê, com o Lucas e todos aqueles que nos assistem. Eu gostaria de complementar, né? Honestamente falando, eu não acredito nem minimamente que haja hoje uma possibilidade de uma aprovação de uma segunda emenda no Brasil, tá? E o Rebelo sabe disso. A gente já teve, foi ano passado, o Rebelo, a proposta do Peninha. Isso, PEC 100. PEC 100. O que aconteceu com essa proposta? Tiraram justamente o acesso aos meios para a legítima defesa. Então a gente está discutindo hoje, infelizmente, uma coisa que já foi proposta, já foi rechaçada por esse Congresso que a gente tem aí, que é absurdamente contaminado pela ideia desarmamentista, né? Não só o Congresso, né? Nós temos as nossas forças militares, boa parte até do governo atual, contaminada com essa ideia desarmamentista, com essa ideia de restrições, né? Nós temos agora, esta semana, né, a gente divulgou aí uma foto lá da principal, aliás, da única fábrica de armas estatal, né, armas leves estatal, né, onde figura lá um quadro de Getúlio Vargas, né? Poxa, é muito difícil esperar alguma coisa nesse sentido. E exatamente por isso, e o Rebelo é testemunha disso, que eu abandonei, né, desde março desse ano, comecinho desse ano, né, essa ideia de um congresso que possa mudar alguma coisa, né? Eu não participo mais de audiências públicas, eu não participo de nenhum tipo de proposta de mudança de legislação, porque a gente sabe que isso não muda, né? Isso não vai mudar porque ali está tudo, né? Ou quase tudo, óbvio, né? Absurdamente contaminado com essa ideia de restrições, né? E aí eu concordo, obviamente, com o Lucas, né? Que a gente tem que mudar a cultura que foi criada nas últimas décadas, né? Ou mais do que isso, né? Desde a época do Brasil colônia, desde o Brasil... no Brasil colônia, nós tínhamos restrições, no Brasil império, nós tínhamos restrições às armas de fogo, né, onde quem podia ter armas ou portar armas eram membros da corte, etc. Isso é uma verdade histórica no Brasil, né? O Brasil nunca teve, em nenhum momento, uma liberdade plena ao acesso e ao uso de armas de fogo, né, diferente dos Estados Unidos
e de outros países, né? Então, enquanto a gente não mudar essa cultura, e é exatamente nisso que eu tenho me dedicado aí nos últimos... Me dediquei lá no começo e hoje me dedico novamente, é mudar essa cultura, né? Fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo, entendam o nosso passado, entendam o nosso presente, entendam que só isso pode mudar o nosso futuro. Não acredito que o Congresso vá fazer isso, não acredito que o Executivo vá fazer isso, não acredito que ninguém vai fazer isso, né? A não ser uma mudança de baixo para cima, e não de cima para baixo, né? Não, para mim não há outro caminho. Pô, Bené, Banho de água fria. eu só posso agradecer, cara. Não é banho de água fria, não, deputado, muito pelo contrário. Eu fico muito feliz porque os meus pensamentos com o Benê estão absolutamente alinhados aqui. Eu acho que a segunda emenda, eu discordo do Benê no ponto em que ele diz que nunca vai acontecer. Eu acho que pode acontecer sim, Benê, mas não, o que a gente está... Nesse momento. Eu acho que o que a gente tem que fazer é exatamente mudar, como você bem falou, de baixo para cima, e a legislação vai mudar à medida que ela fizer menos relevâncias, que não mude de fato o status quo. A gente muda a sociedade e a legislação vem a reboque. Eu concordo, gênero, número e grau, com o que foi afirmado. Eu fui ativista de 2014 até agora, e de fato gera impacto, de fato você consegue conscientizar a sociedade, você consegue mobilizar a sociedade, e quando isso se dá cabo, você consegue fazer mudança política. Às vezes a mudança não vem exatamente como você quer, mas uma reação você vai ter. E como o Benê muito bem colocou, eu acho que essa visão de que, de fato, essa liberdade plena de comercialização, de porte, de compra, de adquirir ilimitadamente armamentos e munição, etc., como tem nos Estados Unidos, no Brasil não vai ser assim, mas que seja mais liberdade do que temos hoje, né? Que obtenhamos aí um pouco menos de burocracia no processo de aquisição, e isso já é um ganho, eu diria que substancioso, porque, de certa maneira, o mundo já está gravitando para um meio, né? Você vê, ao menos o mundo Américas, né? Considerando que os Estados Unidos aqui é um expoente. Ali as regulamentações estão vindo, e está ficando mais difícil para se adquirir armas. Eu diria que a mancha do mapa dos Estados Unidos está começando a ser manchado em termos de aonde são os estados livres, aonde são os estados aí regulados. Então, isso começa a gerar uma série de limitações. Então, a convergência onde é que vai ser? Nós estamos vindo aqui de um estado totalmente controlado, uma situação totalmente controlada, que pode ser liberalizada, e aí sim você consegue oferir poder de compra para pessoas de bem, para pessoas que já tenham aqui um respaldo jurídico e da sociedade que seja em linha. Então, o Estado está abrindo mão para essas pessoas de bem. Do outro lado, eles, talvez, dos Estados Unidos, estão fechando para as pessoas ruins, que não deveriam ter, e talvez deixando só as pessoas de bem. Claro que eu sou o mais crítico aqui com relação a qualquer regulamentação. Eu acho que toda regulamentação ela vem quando a sociedade falha. Quando a sociedade falha, ela tem vício, aí surge regulamentação, aí surge burocracia para tomar conta da população débil, viciada, incapaz de se autogovernar. Essa que é a situação de regulamentação, na minha opinião. Eu sou contra regulamentações. Não acho que são benéficas, né? Sobretudo nessa questão do segundo emenda, liberdade de armamento e proteção. Eu vejo como qualquer regulamentação no sentido de regular o seu direito de portar, comercializar, isso vai ser nocivo, vai ser ruim. No entanto, é a realidade, como bem colocou aqui o Benê, é uma realidade. Ela ainda está aí, não dá para imaginar que, de repente, vai sumir toda a regulamentação. Agora, como é que eu acho que... assim, tem alguns fatores para animar a gente um pouco mais. Bom, primeiro, a gente está em pandemia, então estamos numa situação
em que você coletar assinaturas para fazer uma emenda constitucional é muito difícil. Eu tenho também algumas e eu já fiz isso antes, então eu tenho tido um sucesso muito agradável de coletar assinatura para fazer emenda constitucional. Lembrando que são 171 assinaturas. Então, eu consigo isso em espaço de tempo relativamente curto. Para você fazer ela passar, no entanto, que é outros 500. Mas eu preciso estar presencial, né? O Congresso precisa estar aberto, fazer os pedidos como estão sendo feitos hoje, que é tudo online, é muito difícil. É só com demandas que tenham pontuais relativas à pandemia que você tem assinaturas online dos outros deputados. Caso contrário, é convencimento, tem que ir um por um. Eu passei um bom tempo com reforma tributária, foi ali, tive que falar com 120 deputados, gastando aí 10 minutos com cada um. Então, você consegue, é possível. Então, eu acho que dá. As assinaturas para fazer ao menos isso tramitar, eu consigo. Aí entra o ativismo. E o ativismo é importante para fazer a pressão depois que você tem a coleta feita e passado na mesa da Câmara, né? Você tem a coleta de assinaturas, você protocola na mesa da Câmara, a mesa da Câmara avalia se é constitucional e já envia para a CCJ. E aí entra pressão em cima da CCJ. Então, não é pressão sobre 500 deputados, é uma pressão sobre 30, 60 deputados que compõem a CCJ. E, de fato, a leitura política é perfeita. A população elegeu 400 deputados que são do sistema, entendeu? Não elegeu 400 deputados reformistas, elegeu 400 deputados que gostam das coisas como estão e 100 deputados, que eu me incluo nesses 100, que quer reformar tudo, praticamente tudo. Então, essa dinâmica é refletida também na CCJ, mas é ali que entra a pressão do ativismo. Deputado, eu vou discordar pelo seguinte, né? Primeiro que você disse o seguinte, né? Que a regulamentação vem quando a sociedade falha, né? A sociedade brasileira não falhou na questão das armas de fogo, né? A questão das armas de fogo continuaram exatamente iguais como sempre foram, elas nunca foram um problema, né? O que falhou foi exatamente essa vontade maluca de legislar sobre tudo e sobre todos do Congresso. Obviamente, o senhor não está incluído nisso, nós estamos falando de um passado muito recente, né? Então, essa ideia de que, não, só existe uma legislação porque a sociedade falhou nisso, isso é absolutamente falso, não faz o menor sentido isso, né? Porque armas nunca foram um problema. Em algum momento alguém disse que eram, e aí passou-se a legislar sobre isso. Então, isso não faz realmente sentido nenhum, né? De novo, a questão da pressão popular ou do ativismo, meu Deus do céu, eu estou nisso há 30 anos, né? Nós tivemos o maior ativismo que houve na questão do referendo em 2005, não, é impossível, não tem como, né? Isso culminou numa votação recorde histórica, onde nenhum candidato à presidência no Brasil conseguiu a votação que nós tivemos. E eu digo nós porque eu estava lá, eu fiz essa campanha, eu fui um dos coordenadores, né? Nós tivemos 59 milhões de votos. Nenhum presidente do Brasil foi eleito com 59 milhões de votos, né? E isso foi absolutamente descartado pela classe política de uma forma geral. Por isso que eu digo, de novo, não vejo na classe política, né, a solução desse problema, nesse momento, né, nem no ativismo, né? Por isso que eu abandonei esse ativismo que eu tive no passado e que não teve absolutamente nenhum resultado verdadeiro e prático, né? Então, hoje eu digo, de novo, tem que repetir isso, né? Nós temos que ajudar o quê? Que essa cultura seja modificada, né? Então, como é que deputados, senadores, ou seja, pessoas que têm essa opinião pública veiculada, ou seja, que chegam nas pessoas, né, nos ajudem a fazer isso. Isso é o mais importante.
Não é lei, não é projeto de lei, não é nada disso. Porque isso a gente sabe que não anda no Congresso Nacional, não vai andar. Se andar no Congresso, é depois barrado pelo STF, etc., como a gente está vendo até hoje, né? Desculpa até o meu tom meio de revolta, né? Mas são 30 anos fazendo isso e vendo o que funciona e o que não funciona, né? A ideia que Estados Unidos está regulando mais a venda de armas, isso não existe. Isso não está acontecendo. Né? Essa discussão que se diz que está havendo, não sequer está havendo. Né? Isso está acontecendo pela narrativa da esquerda americana, pelos democratas, né? pela CNN, né? Que diz, olha, estamos discutindo o acesso às armas. Isso é falso. Isso não está acontecendo. Né? O Obama passou anos no poder e quando ele saiu, né? Quando ele saiu, o pessoal deve lembrar, né? Quando ele saiu, a primeira coisa que ele disse foi o seguinte: nossa, a minha maior decepção foi não ter conseguido aprovar uma legislação mais restritiva a armas de fogo. E ele não conseguiu aprovar isso por conta que ele não teve apoio sequer dos democratas. Então, isso não está acontecendo nos Estados Unidos. Ninguém está discutindo mais restrições nos Estados Unidos, muito pelo contrário. Os Estados Unidos vendeu só nesse ano, até agora, são 5 milhões de novos proprietários de armas de fogo naquele país, de novos. Ou seja, pessoas que nunca tiveram uma arma, que foram lá e compraram uma arma. Então, isso não está acontecendo. Não está havendo restrições nos Estados Unidos no que diz respeito a armas de fogo. Né? A gente tem que conhecer esse tema, não é possível a gente continuar discutindo um assunto tão complexo, tão profundo, tão importante, né? Sem ter exatamente o que está acontecendo pelo mundo. Né? Isso é um problema sério no Congresso. Esse é um problema sério. O Rebelo, mesmo o Lucas, nós estivemos lá dezenas de vezes. E a gente vê o desconhecimento de um assunto que é tratado, e não só esse, né, como todos os outros, né, sempre tratados de uma forma absurdamente superficial. Os congressistas, via de regra, não conhecem o assunto, mesmo a tal bancada da bala. A bancada da bala, eu já apelidei, já falei várias vezes, a bancada da bala Juquinha. Eles não conhecem o assunto. E eles se negam a ouvir aquelas pessoas que conhecem o assunto. E não é só o Congresso, o Executivo também. O governo federal também. Eles se negam a ouvir as pessoas que conhecem para falar sobre esse assunto. No começo desse ano, o professor John Lott, o maior especialista, provavelmente o maior especialista do mundo nesse assunto, se colocou à disposição para falar no Congresso Nacional, para discutir esse assunto. Eu pergunto, houve um deputado federal ou um senador que falou assim, não, vamos trazer o professor John Lott aqui para debater com o Congresso Nacional esse assunto? Ninguém. Zero. Por quê? Porque a verdade não interessa. O debate não interessa, o que interessa é o debate político. E todos nós aqui, eu não posso falar pelos o Lucas, eu sei, né? Mas esse debate político já nos cansou muito. Muito, porque é política em cima de política. Por isso que eu não quero ser político, não quero ser deputado, não quero ser senador, pelo amor de Deus. Deus me livre disso. Porque é muito cansativo, a gente sabe como é a política. Tá? Me desculpe o meu tom, mas é o tom de uma pessoa que está há 30 anos nisso e está extremamente cansado de ver sempre o mais do mesmo. Benê, não tem que se desculpar. Luiz Felipe, pode falar, fala aí. Deixa eu só fazer uma coisa, só para abrir aqui. Benê, de fato, está tendo mais venda nos Estados Unidos. Aliás, acho que bateu recorde, se eu não me engano, exatamente esse período de pandemia. Agora, os Estados Unidos não é um estado unitário, é um estado federativo. Cada estado tem suas regras. Os estados democratas têm poderes democratas, têm legisladores democratas. Sim. Desculpa interromper o senhor de novo. Mas tudo bem. Nesses estados, qual é a grande diferença?
o porte de armas, não a posse de armas. E munição também. Se você pegar a Califórnia, todo mundo na Califórnia tem uma arma na casa. Ele não pode portar, mas ele tem uma arma de fogo. Isso. Se precisar, em última instância, ele pega essa arma e vai para a rua. Isso. Então, não vou dizer volume, estou dizendo as regulamentações, é isso, é o volume de regras. Em estados democratas está aumentando, em estados livres não, e acho que tem, de fato, o volume aumentou brutalmente na pandemia. Então, não vou discutir isso, eu concordo 100%. Agora, com relação ao ativismo, e por que eu acho que você não deveria desistir do ativismo? Porque uma coisa é eleger o presidente, a outra coisa é eleger os deputados. E eu sou crítico exatamente dessa discrepância. Por quê? Os 57 milhões de pessoas que elegeram o presidente da República com uma narrativa de dar a liberdade de posse e melhorar, e desburocratizar, esses mesmos 57 elegeram esses 400 deputados que são do sistema que não quer, que são desarmamentistas. Então, onde esse alinhamento de propósito numa próxima Qual é o problema? Nós temos dois problemas aí. Primeiro, o seguinte, é aquele deputado que toma para si esse discurso, porque ele sabe que ele vai ser eleito, né? E o segundo, é aquele deputado que até acredita que ele realmente tem essa posição, mas na hora da prática ele vê que ele não tem, e ele vota contra. Você quer ver como é que chama aquele do Ceará? O Girão? O general... O Girão? Isso, o Girão. O Girão é o cara que eu sou contra o porte de armas para o cidadão. E era, né, até pouco tempo atrás, o maior dono de empresa de uma segurança privada do Brasil, do Ceará. Segurança armada privada. Então ele vai lá, não, eu sou favorável. Mas, veja bem, não é bem por aí. E aí tem aquele monte de senões. Esse é o problema. Por isso que eu digo que o importante não é votar e eleger pessoas que se posicionam assim. É votar e eleger pessoas que pensam assim. E isso é impossível de saber, a não ser depois que eles são eleitos. Eu sei que o senhor pensa assim, de verdade. Com certeza sobre isso. Tem que denunciar os traidores da causa. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, como eu faço sempre. Como eu já recebi. Você quer ver? Eu vou contar aqui, eu quero que se dane. Como é que ele chama? Demóstenes. Deputado Demóstenes, deputado da bancada evangélica do Rio de Janeiro. Ele ligou me ameaçando. Tinha que ser Rio de Janeiro. É isso aí. É isso aí. Por quê? Porque ele se posicionou contra a posse de armas. Ele me ligou dizendo o seguinte, olha, veja bem, você acha eu não tive o medo do PT, eu vou ter medo de você? E aí, esse é o evangélico? Não é evangélico, não tem nada a ver com isso, óbvio. Esse é o conservador? Esse é o cara de direita? Não, ele não é, ele é falso. Ele é mentiroso. Ele está lá pelo voto, ele está lá pelo poder. Esse é o problema. Então, tudo isso para mudar, você tem que mudar uma cultura generalizada. Não adianta votar em um, votar no outro. Pouca coisa vai mudar pelo voto, a verdade é essa. O que vai realmente mudar é uma mudança cultural, que é uma guerra infinita. E todo mundo que está assistindo aqui sabe disso. Pelé acabou de ganhar uma camisa havaiana, manda o seu endereço para mim no privado. Vou mandar para você. Né? Dar uma passada aqui rápida. A primeira pergunta seria como colocar essa PEC em pauta e como ser aprovada. Luiz Felipe já deu uma noção para a gente. Segundo lugar, eu vou passar para a segunda pergunta, mas de forma bem rápida e sucinta. Que nível eu cheguei. Eu vou corrigir o Benê Barbosa ao vivo. Aí, Benê, vou te corrigir, hein? Manda bala. Você que me criou, hein? Quando você disse, agora há pouco, que o seu ativismo não resultou, depois de tanto tempo, em nada expressivo, desculpa, mas você está errado. No âmbito cultural, você mostrou para as pessoas o que é
o mundo armamentista para gerações da minha geração, gerações mais novas, que não tiveram tanto acesso como vocês mais velhos. Então mas tem resultado positivo, sim. Eu não acho que isso é ativismo. Garoto. Isso não é ativismo, Eu tenho raiva dessa palavra. Isso não é ativismo, isso é geração de conteúdo, é geração de informação, né? Tá ótimo. Foi graças a o Rebelo gerou informação pra cacete. Entendeu? Aliás, ele é um cara muito mais técnico do que eu. Muito mais técnico do que eu. Eu uso os artigos. Ele é mais técnico que qualquer um. Eu uso os artigos dele até hoje, eu continuo usando. Né? Eu tenho o livro dele aqui para pesquisar. Né? O Lucas também é a mesma coisa. Tá? Não, porque assim, a palavra ativismo ela é muito complicada para você usar. Né? Porque parece uma coisa só de paixão, ou só de querer fazer alguma coisa sem nenhum... Não, o que a gente faz é gerar informação. É isso que a gente faz. Né? A gente não é ativista. A gente gera informação, né? E a informação está aí, e aí aquela questão, as pessoas usam se querem. Né? Eu levo o burro para beber água, ele bebe se ele quiser, não tem outro jeito. As informações estão aí. Né? Essa é a minha briga. Agradeço, cara, lógico que eu agradeço. Né? Eu tô aqui para isso, eu acho que realmente eu gerei muita coisa legal, como o Rebelo gerou, como o Lucas gerou, né? E a gente tem que continuar com isso. Né? O mais importante agora é continuar com isso. Né? O que eu vejo hoje, nessa questão das armas de fogo no Brasil, é absurdamente diferente do que eu via há 20 anos atrás. Né? Mas é absurdo, absurdo. Você vê pessoas, né, até influenciadores, né, artistas, não sei o que, falam assim, não, pô, eu gosto de arma também, eu vou lá tirar com você, pô, que legal, você me convidou para tirar. Pô, isso é maravilhoso, isso é fantástico, porque você sabe que é a partir daí que muda, né? Os Estados Unidos, ele é os Estados Unidos na questão das armas, não é porque ele tem ativistas, né? É porque ele tem uma cultura armamentista muito bem definida e verdadeira, que está absurdamente ligada não ao combate ou à diminuição da criminalidade, mas, né, à liberdade. O americano, ele não está preocupado em portar uma arma de fogo para se defender de um assalto. Ele está preocupado em ter um fuzil AR-15 na casa dele para se defender contra uma ditadura, até do próprio governo. Né? E isso é um discurso que tem acontecido. Quando o Bolsonaro falou naquela reunião ministerial, falou, tá vendo como é fácil a população ser escravizada? E é verdade. Olha o que a gente está assistindo nessa pandemia. Olha as coisas que a gente está vendo. Que coisa maluca. E tudo isso está absurdamente interligado. E eu vou parar por aqui, porque, meu Deus do céu, eu já falei demais, ninguém mais falou. Cansei, chega, obrigado. Desculpem. É que hoje eu estou meio... Opa, aí. Deixa só dar uma discordada aqui do professor Bené. E aí, professor. Vou chegar a duas coisas. Né? Primeiro, chamando de ativismo, de não ativismos, divulgação de informação, desmistificação. Se não fosse sua atuação, acho que o resultado lá em 2005 poderia ter sido outro, bicho. A gente estaria aqui com uma discussão aqui completamente diferente. Ou nem estaria tendo essa discussão, né? Não teria arma aqui para a gente discutir. Aliás, é uma questão interessante. Muita gente não sabe que o Estatuto do Desarmamento surge de um projeto de lei que tinha um objetivo só. Era um artigo dizendo que está proibido a fabricação, a circulação, o comércio de armas no Brasil e todo mundo tem que entregar suas armas. O Estatuto nasce desse projeto. Então, a ideia sempre foi essa. E cometeram a burrice de colocar o referendo para não assumir a responsabilidade do banimento. E aí a atuação do Bené, para mim, é absolutamente determinante para o resultado que nós tivemos. O outro fator meu, aí talvez seja até teimosia minha, né? Aliás, o Bené mesmo já diz isso várias vezes. Por mais que eu diga que eu não vou me meter mais, eu acabo me metendo. E eu acredito ainda, né, nessa ideia de se fazer um elo entre essa parte cultural e a parte política. E eu, acompanhando a parte política, eu consigo enxergar alguns avanços significativos que nós temos tido.
Por exemplo, aqui agora, a gente está tratando de uma PEC da segunda emenda. Em menos de 2 anos, é a segunda vez que esse tema já está batendo lá no Congresso. E se a gente tivesse, quem acompanhou a votação da PEC 100, lá em 2019, viu que na Comissão de Constituição e Justiça, onde ela foi desfigurada, eram cerca de 17 deputados favoráveis à aprovação e 3 gritando. E os 17 cederam aos 3 que estavam gritando. Toda a argumentação era uma argumentação sólida, toda a argumentação era a argumentação de procedência do que se estava ali propondo, mas tinha 3 deputados gritando, dentre eles a Thalília Petroni, lá do PSOL, que foi quem mais gritou e que foi quem levou no grito. É isso aí. Todo mundo ficou com medo daquela cena, daquela discussão. E aí se desfigurou a proposta. Então, eu ainda vejo que a possibilidade, por exemplo, de adesão do deputado Luiz Felipe a uma proposta desse nível reforça as chances de ter alguma base naquilo. Pelo menos para alguém chegar assim, cadê os homens daqui? Quer dizer, chega aqui, todo mundo com o discurso pronto, com a fundamentação pronta, com toda a argumentação arrumada, aí vem uma pessoa gritando de lá e todo mundo cede ao grito dela. Então, pelo menos para se chegar a esse tipo de discussão mais técnica, e nós temos tido esse tipo de discussões mais frequentes. É por isso que eu não vejo essa ideia eu entendo perfeitamente, Bené, e essa área de o ativismo é extremamente desgastante. Então, até o Bené mesmo sabe disso, né? Desde lá da época do MVB, eu não conseguia me identificar com o ativismo. Eu queria informação técnica, eu queria mostrar se isso aqui não funciona por causa disso, está aqui os números, pronto. Era o que eu sempre estava correndo, era atrás disso. Mas eu vejo que temos uma evolução nas discussões e na frequência dessas discussões. O tema, aos poucos, vai ficando mais palatável dentro do próprio Congresso. Agora, como o deputado Luiz Felipe colocou, não adianta nada eleger um presidente fazendo campanha com arma na mão e botar 400 desarmamentistas no Congresso. Aí não adiantou de absolutamente nada. Porque nem o que ele pode fazer sozinho se sustenta. Ele edita os decretos, o Congresso vai lá e derruba os decretos. E, em grande parte, sem nem articulação para a defesa. Então, aí sim. É claro que soa, né? Isso vai saturando. E a gente vai ficando a vida inteira achando que a próxima composição do Congresso vai ser melhor. A próxima composição do Congresso vai ser melhor. E aí tem uma hora que satura. Ninguém mais aguenta essa conversa. Mas existe uma evolução tímida. Não sei se vai surtir, se a gente vai estar aqui para ver os resultados que isso pode gerar, mas seja no campo cultural de informação, seja no campo cultural das atitudes mais radicais, né, ou a desobediência civil que o Lucas gosta de enfatizar, por um ou outro caminho, eu ainda acredito que em determinado momento isso vai chegar no Congresso. E em pequena escala, percebo que isso já acontece. E é justamente essa percepção que mantém a minha teimosia, né? Por isso que eu ainda não chutei o balde dessa área de assessoramento. Toda hora tem alguém pedindo proposta, texto para botar em projeto de lei, texto para botar em decreto, e eu ainda estou aí atendendo. Mas acho que a gente está evoluindo, sim. Então, eu vou ser testemunha agora do Rebelo, que assim, nos últimos 10 anos, a quantidade de projetos de lei ou propostas de projetos de lei e pitacos, pitaqueiro, né, Rebelo? Palpites legislativos, entendeu? Que esse cara produziu é um negócio simplesmente surreal, né? E o que sempre me revoltou é que, assim, tudo chega lá, aí, chegando lá, todo mundo olha e fala, que lindo, não, obrigado, né? E ele perde todo o trabalho, semanas, de dias, de horas, que ele podia estar brincando com os filhos dele, que podia estar com a esposa dele, que podia estar fazendo um monte de coisa que todo mundo gosta, né? E o cara não desiste, isso que é o mais impressionante, né? Porque assim, aí chega mais um e fala assim, olha, aqui é o coronel fulano, olha, nós temos aqui uma proposta do DFPC, você pode nos ajudar nisso? E o Rebelo vai lá e fala assim, claro, vamos lá. E aí, tecnicamente, porque ele é extremamente técnico, como eu falei,
muito mais do que eu sou muito mais, sei lá, essa palavra é ruim, mas filosófico, sei lá, né? E ele vai lá e escreve, e vai, e discute, e aí chega lá no final, some tudo, fazem tudo. Parece que é o contrário. Eu acho que, Rebelo, as próximas vezes que você fizer, você faz assim, ó, você faz tudo ao contrário, tudo ruim. Quando chega lá, fala assim, não, faz o contrário do que o Rebelo falou. Aí vai ficar bom. É a única explicação que tem para isso. Eu preciso parar um minuto. Passa uma vírgula de vez em quando, cara. De vez em quando a gente aprova uma vírgulazinha. Eu já vi 2 pontos finais aprovados. Eu preciso parar um minuto para agradecer a serenidade do Rebelo. Meu sonho é ter essa paz de espírito. O dia que eu chegar nessa consciência... É o bom baiano. É o nirvana. Esse passou no psicotécnico da Polícia Federal lá, para tirar porta. Luiz Felipe, não sei se você já teve algum contato direto com o Silveira, com o Rebelo, com o Barbosa. Não se assuste, tá? Não se assuste, porque você pode ter certeza que essas 3 pessoas aqui... Eu já tive contato com ele, com o Penê, e ele é assim mesmo. Então, eu desconto aqui, mas, ao mesmo tempo, eu quero encorajar ele a manter o fogo. A gente encoraja depois, a gente, bora, Benê, volta, lança o segundo livro, vamos embora. Não, a coisa continua. Ele não existe isso. Consome, aí você vai. Mas, olha, mantenha-se firme, porque precisa. E vou dizer, agora vou dar um pouquinho aqui, já fizeram críticas nos políticos, eu assumo o que me cabe, não sei se me cabe muito, mas alguma coisa me cabe, como agora estou na classe política, que o Brasil é todo liderado por classes, então, como se agora eu estou com uma distinção aqui de cidadão, mas vamos assumir essa. Mas, olha, o que eu vou criticar agora, tem que aprender como é que a esquerda faz a coisa. Tem que aprender. Por quê? Agora, essa semana, teve uma comissão de liberalizar a droga. Vai ferrar o Brasil. Eu sou contra liberalizar a droga, produção de maconha, venda, distribuição. Sou totalmente contra isso. Historicamente, tem um monte de argumento aqui. Só tem imagens até cidades onde eu morei, onde legalizaram drogas. Vi todo... Não preciso entrar nessa seara aqui agora. No entanto, eu tenho que tirar meu chapéu para como eles fazem a coisa. Como é que eles fazem? Ele monta lá uma comissão. Primeiro tem uma proposta, está tramitando, está lá, aí chega no momento que ela é para ser avaliada. Aí monta uma comissão especial, aí quem é que chama para a comissão especial? Só chamam aquele pessoal que é vítima, que tem problema crônico, que vai ser beneficiado pela lei, olha só o coitadinho, como ele é. Então, isso que é importante, não é só o conteúdo técnico, a forma como que se faz e o timing é importante. E eles têm isso dominados, eles têm um enredo, são teatrólogos, eles montam o cenário, os atores, os scripts, tudo, e você fica quase que como deputado, se você não está muito bem equipado de conteúdo para poder rebater cada um dos temas, tema econômico, por que não vou aprovar a droga do ponto de vista econômico, por que eu não vou aprovar do ponto de vista médico, por que eu não vou aprovar do ponto de vista social, por que eu não vou aprovar do ponto de vista político. Todos esses argumentos muito bem calibrados, você não vai galgar sucesso. Então, e mesmo assim, você é você tem ali que ter uma maioria que vai... Então, esse enredo de fazer a aprovação é extremamente importante. Olha o que eu estou falando aqui ao vivo para todos vocês, porque é importante que há uma junção aí para poder começar a fazer esse jogo de cena e convencer pelo lado que é indefensável do outro lado. Né? E é isso que tem que mostrar. A família, eu tenho família, minha família é vítima de violência. Minha avó foi sequestrada durante 45 dias. Ficou em cativeiro durante 45 dias. Entraram 12 pessoas armadas na fazenda do meu avô, com metralhadora. Levaram a minha avó durante 45. Uma senhora indefesa. Maior injustiça do que isso, maior motivação do que essa, existe também. Mas eu tenho aqui a minha própria, não trago a pública, acho que é a primeira vez que eu estou falando sobre isso. Mas deixo aqui bem sincero qual é a minha motivação. Mesmo assim, tem que se fazer
um jogo de cena para convencimento de outros deputados e também votar melhor. pegar aqueles deputados que, assim como eu, não vão largar essa bandeira. Isso que é o importante. E que, de fato, com sinceridade, aí eu sinto pela energia que o Benê tenha gasto no ativismo dele, acho que foi benéfico, sim, e continue, porque temos aí outro ciclo eleitoral, 55 mil pessoas vão ser eleitas agora para vereadores e prefeitos. É importante que essa base esteja consolidada com esse tipo de conteúdo também, porque são cabos eleitorais dos deputados federais e estaduais. Então, entender como é que funciona esse jogo todo é importante também. Desculpa aqui estar abrindo esse contexto técnico, estrutural, mas eu espero que a sociedade brasileira esteja muito mais consciente de qual é o mamute que está em cima da gente. E como é que ele é estruturado, e como é que você desmonta ele, ou ao menos monta em cima dele e faz ele andar para o lado que você quer. Isso que eu acho que é importante. E o nosso lado, eu diria que o lado não esquerda, não totalitário, o lado que não quer controlar a sociedade, o lado que quer dar mais liberdade e confia na sociedade, esse lado ainda tem muito a aprender de quem é esse mamute, como é que ele funciona, onde que está a rédea, se eu der uma cutucada aqui, para que lado ele vai. Isso, acho que a sociedade ainda não está, mas está muito mais consciente do que o ano passado, e está muito mais consciente do que o ano retrasado. E acho que a gente está galgando esse aumento. Então, Benê, não desista, tá? E vocês também, Silveira e Rebelo, olha, e Parrini, eu acho que todos aqui do canal, todos aqui que estão assistindo, vai precisar de ativismo, sim, vai precisar. Cultura, sem dúvida. Gostaria de estar vendo uma novela que fala disso. Gostaria de estar vendo livros bem publicados, pessoas que falem bem disso, mídia e tudo, mas tudo isso ainda não é uma realidade, mas o ativismo é uma realidade. Tem que começar em algum lugar. Eu acho que começa no ativismo. Nossa, você falou tudo, Príncipe Luiz Felipe. Até completando o que o Benê falou agora há pouco, né, da descrença, o pessoal não se assuste, o pessoal do armamento já levou muita porrada, já estão bem desanimados. É bom ter uma proposta como a sua, é bom ter uma pessoa falando de forma aberta, como você está falando. Perfeita a sua colocação sobre a mecânica da esquerda. Ela primeiro convence com a emoção para depois empurrar o conteúdo. Perfeito. E o que o Benê Barbosa falou também agora há pouco, acreditamos que não temos fé que isso vai ser diferente com o senhor, até porque você veio aqui falar com a gente, né? Ouvir as pessoas que entendem. Vai. Duas coisas não relacionadas aqui. No começo, o Silveira falou que aquelas... como é que você colocou? Das Filipinas, né? Você falou As ordenações filipinas de 1500 e pouco, né, foram as primeiras restrições à arma que a gente teve no solo brasileiro. Era rei espanhol, não era rei português, não, tá? Então, só um detalhe aqui. Correto, as ordenações filipinas são espanholas, não portuguesas, correto. Exato. E outra coisa, só mais um detalhe ali nesse negócio de você saber fazer o enredo. Vamos notar como é que a esquerda monta a situação. Isso, eu acho que temos aqui um caldo muito prolífero de conteúdo para fazer a mesma coisa. Como é que a esquerda faz? A Semana da Mulher. Reconhecer aqui a Semana da Mulher. O que passa na Semana da Mulher? Um monte de legislação em prol de cotas e uma série de coisas que é o que eles querem. Não. Mesma coisa, Semana Brumadinho. O que vai passar na Semana Brumadinho? Um monte de legislação para ajudar aqueles que foram prejudicados pela tragédia de Brumadinho, legislação contra os fazendeiros que têm açude, legislação contra todo mundo que tem alguma propriedade rural, enfim, é o que eles querem, a pauta eles inserem dentro de um contexto. Então, por que não faz uma semana contra a violência? Por que não faz uma semana contra... Mas isso não tem que acontecer dentro do Congresso? Dá para, mas é essa coordenação que a gente precisa montar, entendeu? Não pode ser descasado. Tem que ter a bancada, tem que ter os ativistas. Eu concordo plenamente. Que do jeito que o senhor falou, parece que depende da gente daqui do lado de fora. Não depende. Não. Isso é quem está aí dentro.
Depende dos dois. Vou passar por cima. Tem os ativistas e tem o cara que vai apertar o botão. Você tem que ter os três ali em simbiose. Vou passar por cima da hierarquia aqui do presidente do Instituto Silveira e falar na posição de diretor, que é bem mais lá embaixo, que está uma porrada de gente acima de mim ainda, mas conte com o Instituto Defesa caso você precise debater, conversar, organizar, fazer essa manifestação. Vamos trabalhar em conjunto, acredito que seja interessante isso. Voltando aqui rapidinho, o que vai precisar para essa PEC sair do papel e ser colocada em prática? Seria fazer essa coleta de assinaturas, que o senhor já explicou, que é um pouco difícil em época de pandemia, mas se puder nos orientar o que nós podemos fazer aqui fora, que seria a segunda pergunta que o senhor também acabou falando aí, né? O que cada um pode fazer, o Benê reforçou, que é o âmbito cultural, passar informação, transmitir conteúdo, nas palavras do Benê, né? Levar o burrinho lá para beber água e deixa a liberdade individual entra em jogo, e deixa que ele escolhe quando a própria vai beber água ou não, né? O Silveira ali de forma bem incisiva, sempre lembrando a todo mundo, muito legal essa vitória, mas tem mais, não se contentem. Essa função que ele faz eu acho muito boa. Eu participei do Instituto de Defesa mais por causa dessa pegada, o cara tá lá batendo também. Então, assim, o que mais o senhor vê que as pessoas, o cidadão, pode fazer para te ajudar a levar essa PEC adiante? Explica para a gente, por gentileza, e quem quiser adicionar algum comentário, aí eu vou tirar a câmera aqui, fique à vontade. Obrigado. Bem, olha, o ônus está sobre mim, não está sobre vocês nesse momento. Eu preciso coletar as assinaturas. Para coletar as assinaturas, eu preciso estar presencialmente em Brasília, e os deputados precisam estar presencialmente em Brasília para eu explicar como é que funciona e selecionar. Online é muito difícil, e é muito fácil deles dizerem não e não se movimentarem. Então, demora mais tempo, exatamente por se tratar de um tema que, para a cabeça de muitos deles, é polêmico. Para mim, não é assim na hora, mas para muitos deles lá não é. Então, tem problema. Até, como o Benê bem apontou, tem deputados que a gente acha que vai apoiar e chega no momento lá, acaba não apoiando. Então, precisa estar presencialmente, isso é fundamental. Então, não abrindo para as sessões presenciais, fica difícil fazer essa coleta. Agora, no minuto que há essa coleta, como eu já tenho outras emendas constitucionais lá, e eu vejo que não adianta muita coisa, e aí que sim tem que engajar com grupos organizados e mapear quem está na CCJ para dizer, olha, tem essa PEC aqui, vamos pressionar o presidente para pautar. Quando o presidente pauta, já tem que estar organizado a coisa. Já tem que estar sabendo quem são os deputados que são resistores, quem são os deputados que apoiam. Então, todo esse mapeamento de comissão precisa já estar feito. Claro, as comissões também não estão abertas, né? Não existe ainda quem é o presidente da comissão da próxima CCJ, não está nem definido isso. Então, infelizmente, esse momento de pandemia, o Brasil sai sofrendo nesses aspectos aí. Realmente estamos perdendo aí nessa evolução, porque eu tenho certeza que no atual contexto político ainda, mesmo que ainda tenha lá 400 deputados resistores, em função dessas novas conjunções que estão sendo feitas, novos partidos querendo dar apoio, a verdade é essa, meus amigos. Isso eu diria que é uma boa notícia, apesar de todas as más notícias, e que eu também sou muito crítico, tenho um perfil mais crítico do que de torcedor, né? Mas a verdade é essa. A base conservadora do Brasil, ela é muito grande, ela é vasta, ela está dominando, e os partidos estão tendo que se readequar para conversar com essa base. Então, à medida que, sim, em 2018 elegemos aí um monte de deputado resistor, esses mesmos resistores estão em transição, porque eles estão vendo que a popularidade deles vai depender de estar em comunicação com uma nova realidade que já é esse trabalho de convencimento já foi feito de certa maneira, precisa só uma questão de direcionamento e polimento da mensagem para não ficar ofensivo e para passar mais tranquila, vamos dizer assim, né? Uma mensagem um pouco mais amiga, né? E com esse contexto,
eu diria até que a gente pode até ter, dentro dessa legislação, eu estou aqui me arriscando um pouco falando disso, mas eu acho que a gente ainda pode ter um apoiamento muito interessante, muito maior do que a gente esperava. Se a gente já tem 170 assinaturas, vamos lembrar, a gente precisa de 260, 270 para um projeto de lei passar, mas se bem que emenda constitucional é um pouco mais, né? Então talvez aí precisamos de 300 assinaturas. Então aí mais 350 apoiamentos. Então é uma extensão dos 180, mas é atingível. Vamos dizer assim, é atingível. Não é fácil, mas é atingível. Vai ser no limite. Então é isso que eu tenho a contribuir aqui nesse momento, ao menos em termos de processo. Eu não vejo que seja ruim. Eu acho que é um processo que vale. É um processo que vai engajar, e isso sim vale até mais do que talvez qualquer coisa que eu possa fazer, é o processo de engajamento dos ativistas, junto com os deputados, e casando com uma mensagem mais amiga para que fazer esse negócio tramitar de uma maneira positiva. Acho que isso é importante da gente evoluir para isso. Perguntas? Perfeito, perfeito. Alguém quer fazer um adendo antes de eu passar para a quarta pergunta? Terceira e quarta. A terceira é rápida, a quarta acho que o Rebelo vai ajudar bastante. Então, vou passar direto para a terceira pergunta. Pode. O que o presidente da República pode fazer para ajudar na aprovação dessa PEC? Deixar vocês responderem, Luiz, Fabrício, Silveira, Benê, aí eu volto para a última pergunta e a gente parte para os trâmites finais. Acredito que os senhores têm tempo, né? E a gente pega as perguntas que vão surgir. Eu respondo rápido. O presidente, ele pode, deve, se essa PEC, no minuto que ela já estiver madura, em termos de votação, até quando ela for apresentada, o presidente já direcionar os partidos que estão sendo os partidos de apoio ajudarem. Então, os partidos de apoio são partidos que têm um volume relevante de deputados, estão inseridos em comissões, há muito bons juristas ali, em termos de narrativa, como se expõe, etc. Muitos deles podem engrossar o coro se forem convencidos pelo presidente que isso eles têm que defender. Então, eu diria que o presidente aí tem que ser cobrado nesse sentido também, viu? Tanto o Benê, o Rebelo, Silveira, Parrinho, todos aqui, o presidente tem que ser cobrado nessa... Quando for o momento, não é o momento agora, mas quando for o momento de apresentar a PEC, aí sim, precisa engajar esse partido de apoio, porque custou caro, esse apoio político está custando caro aí para ele, presidente, em termos de acomodação desses partidos no Poder Executivo, uma série de coisas. Então, temos que vir com uma contrapartida aqui, que é o veio central do que elegeu ele. Então, acho que esse é o momento. Quem quer fazer algum adendo? A questão é só do jogo político mesmo, né? A tramitação da PEC é uma tramitação dentro do Congresso, né? Competência exclusiva do Congresso, inclusive nem sanção não vai para o presidente. Então é uma questão de jogo político, como o deputado Luiz Felipe bem falou. É a articulação do presidente, o envolvimento do presidente para ter uma base de apoio votando a favor dessa proposta. Eu não sei da viabilidade, né? Aí vou falar dessa questão de pressão no presidente a respeito desses temas, porque o histórico que nós temos desde o início da gestão, infelizmente, não é um histórico de efetivo envolvimento com possibilidade de resultado da presidência da República nesses temas. Há uma desconexão, sobretudo na parte técnica, e nós não estamos vendo avanços que eram esperados, principalmente a partir de uma pauta de campanha que foi muito fortalecida, foi muito estruturada na questão das armas de fogo. Então, ainda é uma incerteza, se traduzindo assim em termos bastante simples, se o presidente está nos ouvindo. A gente não sabe, né, até que ponto isso chega lá, se tem alguma intermediação, algum filtro no meio do caminho que impede que essas demandas cheguem ao presidente como deveriam, mas o fato é que nós temos aí um histórico de... Existem avanços, claro, inegáveis, nós temos uma mudança na parte técnica regulatória das armas muito forte, mas uma série de tropeços que seriam totalmente desnecessários.
e que mostram que não está havendo aí uma comunicação efetiva, como o Bené diz. Não estamos falando aqui por nós de jeito nenhum, tem muita gente que entende desse assunto no Brasil e que poderia estar dando ali algum tipo de opinião para evitar esses tropeços. E é uma questão até complicada, porque a cada tropeço desse, nós damos de bandeja uma narrativa para a esquerda. Então se cria uma coisa completamente sem pé nem cabeça. Um exemplo simples, a questão de botar chip em arma pelo Ministério da Justiça. Um negócio mirabolante, sem nenhum nexo. Mas isso passou, isso vai para uma portaria. Depois de estar na portaria, se descobre que aquilo não funciona. Pô, isso aqui não serve para nada, né? Em lugar nenhum do mundo usa. Se botar arma no micro-ondas por 30 segundos, o chip desativa. Isso aqui não serve para nenhum tipo de controle que não seja controle de estoque. É para isso que as fábricas usam isso. As pouquíssimas que aplicam esse tipo de controle é para um controle interno. Aí vamos tirar, porque ninguém vai atender essa exigência. Aí na hora que tira, o que é que acontece? O governo desistiu de um sistema de rastreamento de armas. Então fica se criando batalhas nessa área que são batalhas completamente desnecessárias, por falta de se ouvir as pessoas que estão na ponta. Se o negócio não funcionava, se ia ser retirado, para que colocou? Aí fica essa guerra incessante. Cada bobagem que é feita, quando vai se consertar, a esquerda cresce. E aí a esquerda, a gente não está falando apenas das bancadas, né, dos políticos, vê a imprensa toda no meio, e aí o governo toma pancada sem necessidade. Exatamente. É o caso, por exemplo, daquelas portarias do Exército que criavam novos meios de fiscalização, que são meios que nunca existiram, são completamente inúteis, né, completamente ineficazes, mas aí, a partir do momento que a portaria foi proposta, e aí chega o governo, com grande coragem, disse, não vai ter isso daí, não. A partir daí, mas a portaria já estava sendo proposta, já estava publicada, né? E aí chega e fala assim, não, a portaria pode despublicar, né? E aí vem a imprensa e diz, tá vendo, o governo quer menos fiscalização, menos controle, menos rastreabilidade, só que isso nunca existiu, ou seja, aquela portaria nunca deveria ter sido publicada, nem cogitada, e só foi por quê? Porque há pessoas que estão ali que não entendem do assunto e estão tratando e publicando esses assuntos. Isso é surreal, né? Isso eu, Rebelo, a gente conversa muito, vocês não fazem ideia, né, no nível de desespero, a palavra é essa, de desespero que nos atinge quando essas coisas acontecem. Porque você olha e fala assim, não é possível que isso aconteceu, não precisava acontecer. E aí a gente passa meses falando com a imprensa, os poucos que nos ouvem, né, dizendo, olha, veja bem, não é que tem menos rastreabilidade, é que isso nunca existiu, né? É inútil, é ineficaz, e eu vou explicar para você porque é ineficaz, por causa disso. Isso é desesperador, né? É muito, muito, muito complicado. Ô, Benê, desculpa, não queria te interromper, não. É que eu ia começar a colocar os comentários aqui na tela para a gente começar a responder. Pode continuar se quiser, cara. Não, tá certo. Concordo com o comentário. Então, é que o Benê falou lá atrás, o Luiz Felipe, tem uma sensação muito grande de que o presidente parece que não está se comunicando com pessoas do meio, então gera muita dúvida do quem é que está assessorando ele. Será que ele não lê os decretos? Quem que está vendo? Gera muita dúvida. Como não tem uma comunicação tão direta, aí as teorias da conspiração vão surgindo, né? Cada um vai dando uma resposta. Não é teoria, é prática da conspiração. Complicado. Vocês têm razão de cobrar de quem está à volta ali com relação a essas questões desarmamentistas, porque eu também tenho essa mesma crítica. E já fiz essa crítica velada a pessoas mais próximas do presidente do que eu. Eu não sou próximo do presidente por nada, assim, não estou no mesmo partido, estou lá, defendo o discurso dele, quero que ele dê certo, mas já votei contra, faço críticas abertamente a algumas coisas, não dele pessoalmente, mas
algumas votações ou de algumas orientações. Agora, efetivamente, essa é uma crítica. Essa parte de quem é que está realmente à volta dele, que tem a caneta, que poderia ajudar nessas questões, não acho que está alinhado com os ativistas que o elegeram. Simplesmente, bem nítido. Tá? Não acho que... Foi algum som, deu retorno. Foi o meu ou não? Deixa eu voltar para a tela aqui. Um comentáriozinho, Luiz Felipe, ou então o Rebelo, né? Pelo autor da PEC, autor da PEC não legalmente falando que ainda não é uma PEC, mas é só um projeto que a gente vai colocar para frente depois. Mas já que foi o criador do texto, digamos assim. E o Rebelo, que é o cara técnico, né? Então segura essa aí, Rebelo. Houve uma preocupação muito grande desse termo, né? Sendo necessária a defesa da soberania, né? Acho que, se não me engano, é a primeira frase do texto. Como que funcionaria, na prática, os crimes? Quem tem posse passará automaticamente a poder portar a arma na rua em defesa dessa soberania? Existiria algum tempo? Enquanto tiver caos, vocês podem portar, mas depois que acabar o caos, como que seria feito isso? Você tem alguma ideia, Luiz Felipe Rebelo, de como seria isso na prática? Bom, falando exclusivamente aqui pela parte jurídica da coisa, uma disposição de garantia constitucional, né, fundamental, colocada no texto da Constituição Federal, ela dificilmente é autoexecutável, né? Ela contém, né, as normas constitucionais, elas contêm, que posso dizer assim, princípios, né, determinações que vão ser observadas em uma estruturação legal que vai dar vai tornar possível executar aqueles preceitos. Então isso depende muito, né? O que nós deveríamos ter a partir disso? Nenhuma lei poderia impedir o acesso do cidadão aos instrumentos que ele necessitasse para a defesa da soberania nacional e da sua segurança dentro daquele contexto de direitos e garantias fundamentais e de inviolabilidade desses direitos e garantias fundamentais. Mas não seria uma norma que se esgota em si mesma, né? Então, os preceitos constitucionais, eles remetem a uma estruturação legal que aí sim é onde vai se ter essa execução, vai se disciplinar como isso vai ser executado. Então, não tem como a gente prever de que forma isso seria regulamentado. O que a gente sabe? Nada poderia contrariar aquela disposição que fosse colocada na Constituição Federal. Mas como ela seria na prática executada, não tem como prever a partir apenas do texto constitucional. Concordo com a iniciativa. Eu acho que você nunca consegue prever o caos, né? Em que momento você está em caos também, definir, olha, estamos em caos. Eu acho que talvez os Estados Unidos, em algumas cidades agora, com esse negócio a movimentação que está tendo lá, Portland, por exemplo, ali sim, você está vivendo quase situações de anarquia. Mas são momentos, né? A anarquia é sempre um momento muito fugaz, muito passageiro, e logo na sequência vem a ordem. Então, mas claro, então nesse momento que há dias de distúrbio, e que você tem uma falência dos sistemas de segurança, isso é uma análise totalmente subjetiva. É por isso que também não cabe a um burocrata definir, olha, agora podemos... Eu acho que tem que ser uma situação de percepção individual, até mesmo coletiva, dependendo de uma situação local como essa que eu acabei de mencionar, de Portland. Não sei se vocês estão seguindo, mas é interessante o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, em Portland. Tá? Um grupo de anarquistas decretou parte da cidade deles. Então, assim, aqui não tem mais governo, aqui agora somos nós. Então, está numa situação de realinhamento de tudo, né? Mas você vê que não dá para sustentar. Agora, que é perigoso? É extremamente perigoso. E ali já aconteceram crimes bárbaros.
desde atropelamento a tiros. Então, está uma situação em que esse tipo de liberdade de defesa tem que ser amplamente utilizada, e qualquer coisa cometida nessas instâncias, como é que você vai passar julgamento, né, com a falha aí dos sistemas totais de segurança? É bem difícil, né? Então, também por isso que eu acho que a burocracia não deve acionar, né, não deve agora passar a permitir, né? Eu diria que é uma questão totalmente subjetiva, dependendo do lugar. Minha opinião pessoal. Tá? Até porque isso se instauraria, nessa questão de defesa da soberania, em um momento de caos, né? Então, a gente esperar que exista uma regulamentação objetiva que vá disciplinar justamente aquele momento de falta de disciplina legal, a gente não consegue, né? Então, é muito mais como um preceito que vai ser aí analisado, as consequências do que se fizer sob o manto dessa autorização vão ser apreciadas depois. Ainda mais uma introdução de um texto constitucional aqui no Brasil, nós levaríamos, sem dúvida nenhuma, alguns anos, depois da primeira vez que isso fosse colocado em exercício, até se sedimentar uma compreensão a respeito do que é efetivamente esse princípio, mas é algo que a grande importância está na impossibilidade de se ter, por meio de legislação infraconstitucional, né, por meio de qualquer lei, um dispositivo que contrarie esse direito. Isso fica como direito e nenhuma lei vai poder contrariar aquilo que está ali disposto. Exatamente. E lembrando, nosso direito é muito limitado, né? Nosso direito ele precisa entrar em minúcias para colocar na lei exatamente, especificando exatamente situações. Já no contexto norte-americano, é jurisprudência. Então, o júri define. Então, se o júri também viveu aquela situação, o júri vai ser muito mais amigo, né, de qualquer coisa, qualquer abuso que possa ser percebido. Quando o júri também participou de uma situação e conseguiu ver e presenciar uma situação que de fato se apresentou. Então, aí a subjetividade ela se encaixa dentro do contexto de júri, né? Mas no contexto de lei aí começa a ter problemas. A gente tem aqui no Brasil um problema muito sério sobre isso desde a Constituição de 88. Nós temos uma Constituição que tem diversos dispositivos que não seriam constitucionais, eles deveriam estar em lei ordinária, porque ele se desce a minúcias. Aí a lei ordinária acha que com uma Constituição já estabeleceu diversas minúcias, aí vai e traz mais descrições pormenorizadas de situações ainda, e aí nós criamos em diversos temas uma hierarquia de normas, mas como se fosse uma sequência infindável. Então todo mundo se acha no direito de, em determinada instância, dispor sobre a execução daquilo que o prefeito acha que pode colocar uma norma para disciplinar aquilo que está previsto no decreto federal, que já disciplina uma lei que já vem em cima de algo da Constituição. É um sistema muito complicado do ponto de vista de execução de direitos. Quem é atirador aqui no Brasil, né, os CAC vivem isso diariamente. A gente tem a estruturação disso toda colocada naquilo que há na lei. Da lei a gente vai para decreto, de decreto a gente tem portarias do Exército, e quando chega nas portarias, cada região militar ainda tem o seu ofício, que é mandado lá pelo comandante, e ali vem um monte de regras. Então é difícil a gente, nesse sistema tão detalhado, tão hierarquizado de normas que não deveriam, é um excesso normativo, né? Nesse contexto de excesso normativo, é sempre muito difícil a gente imaginar como é que a coisa vai ser executada, né? Se pensa de um jeito, se elabora uma proposta de uma forma, aquela proposta sai de um jeito. A primeira chance de regulamentar aquilo já se modifica alguma coisa do que foi pensado, na regulamentação seguinte já limita um pouco mais, e aí quando chega lá na ponta, na execução do cidadão, às vezes um direito que era amplo vira um direito pequenininho. Uma pergunta muito boa: como que os senhores estão de tempo? É a principal. Continua? A gente já vai caminhando para encerrar? Olha, compromisso depois das 10h30, eu não tenho nenhum. Mas pelo menos descansar, né? Mas aí, ó, por gentileza,
Como essa é uma live histórica, né? Há muito tempo, várias pessoas vêm me pedindo, chama o Benê, chama o Silveira, chama o Benê, chama o Silveira. Tá aí, ó, tá aí. Prometi, tá cumprindo. Eu agradeço a oportunidade, mas eu confesso que eu estou extremamente cansado hoje. Cansado, né, Benê? Aliás, tem sido um fim de ano atípico, né? Apesar da pandemia, com muita coisa para fazer, muita coisa para resolver. Então, para mim, agradeço demais a oportunidade, foi excelente o bate-papo, mas para mim, se puder encerrar, eu encerrar, né? Então, beleza. Então, vamos encerrar para todo mundo? Alguém quer continuar? Vamos encerrar, então. Silveira tá caladinho, camisa do Bugalu. Eu estava esperando a oportunidade para se a gente pode fazer as considerações finais. À vontade. Vamos partir para as considerações finais, então. Deixa eu só fazer uma perguntinha rapidinho para vocês. É essa de como usar a eleição municipal a favor das mudanças. E a outra que o rapaz está perguntando desde mais cedo aqui para mim, coitado, se o presidente pode mudar, se vocês concordam que o presidente mudaria as superintendências aí regionais. Só essas duas, só que o rapaz está desde mais cedo perguntando, eu estou pulando a pergunta dele. Aí a gente passa para a consideração final e vamos encerrando. Vou passar a palavra, fica à vontade. Quem quiser começar aí. O presidente não conseguiu nem mudar o diretor-geral da Polícia Federal e dirá descer lá nas delegacias, assinar. Acho que essa altura é uma briga que ele não deveria nem pensar em comprar, se iria mexer nisso, não vejo nenhuma chance. E a utilização da eleição municipal, o deputado Luiz Felipe colocou isso antes, né? Há uma estruturação política no Brasil que ela é formada a partir das bases, e essas bases estão nos municípios, né? Ninguém está ali no Congresso, né, salvo um ou outro expoente que tem ali a sua imagem, a sua história que já o credencie a estar eleito ali como deputado, mas a grande maioria dos parlamentares vem de bases que são formadas nos municípios, justamente nas eleições municipais, com os vereadores, com os prefeitos, e é dali que eles vão galgar a cargos maiores. Muito comum nós termos vereadores que na eleição seguinte saem candidatos a deputados estaduais, federais, os deputados estaduais saem para federal, então toda a base começa ali. Por isso que eu brinco muito. Nessas eleições a gente deve olhar o seguinte, desarmamentista a gente não volta nem para síndico de prédio. Então, porque dali ele vai sair para algum lugar, ele pode usar aquilo para fazer política e de repente ele pode chegar em algum lugar que tenha relevância para essa pauta. Então, já nessas eleições, prestar atenção, o candidato a vereador não tem nada a ver com segurança pública. Tem tudo a ver, porque dali é que ele vai formar uma base onde é que ele vai poder chegar num ponto que decide. Então, se é para poder barrar, tem que barrar agora. Então, respondida a pergunta aí, Rafael. Eleição municipal, querem dar uma passadinha rápida de como a gente pode aproveitar, já que é época dessa, e dá um alô rápido e consideração final para a gente encerrar e liberar o Benê. Acho que o Rebelo respondeu já essa parte. Então, é isso aí. Perfeito. Sem tirar nem pôr. Consideração final? Alguém? Fica por último. Eu fico por último. Quer fazer alguma? Vamos ver. Primeiro, Luiz Felipe. O Bené tá mais cansado. Benê tá o Benê, né? Tá. Então, Benê, vai lá. Com mais velhinha. Bom, agradeço, né, a oportunidade. É sempre bom, né? Bate-papo, não vou chamar de debate, né? Porque não é um debate, mas é um bate-papo sobre esse assunto. E é isso aí. Vamos continuar essa luta que sempre existiu. Bom, eu encerro aqui. Eu gostaria que vocês mantivessem a chama acesa. Vamos precisar de todos vocês no ativismo, ou em criação de cultura, sociedade mobilizada. Isso realmente é uma reconquista de um direito fundamental. E por ser isso, é profundo. Vai precisar de mobilização e a sociedade
precisa ser conscientizado. Vai precisar de sociedade para conscientizar a sociedade. Eu acho que os políticos, a mídia, qualquer um que venha interferir nesse processo, não é legítimo, tem que ser cidadão de cidadão. E acho que isso aí, claro que os ativistas conseguem engatilhar esse processo todo, mas todos que estão assistindo aqui se engajem, por favor. E, claro, eu não vou desgastar aqui, me incumbo aqui de talvez dar a baliza aqui dos momentos, né? Espero poder contribuir com isso. E, por favor, continuem cobrando. Muito obrigado pelo tempo a todos vocês. Bom, só agradeço, né, ao Defesa pelo convite, né, pela participação. Sempre uma grande honra poder debater esses assuntos, ainda mais com gente tão qualificada, né, pessoas aqui tão expoentes em suas áreas, né, o deputado Luiz Felipe, o meu mestre Bené Barbosa, o Silveira, está aí nessa luta, cada um atuando, né, nessa concatenação de várias frentes que são absolutamente necessárias. Então, para mim é uma grande satisfação ter batido aqui esse papo, né, sobre esse tema, e contem comigo se precisar aí alguma demanda, algum debate, alguma discussão dessa, estou à disposição. Ok, deputado Luiz Felipe, eu agradeço especialmente ao senhor por dispor deste tempo. Eu acredito que seja notória que, de minha parte, ela é pública, e eu fiquei muito feliz em ver o Benê sinalizar da mesma forma hoje a nossa absoluta indignação com este cenário que nós já vimos repetidas vezes acontecer. Quando o senhor fala sobre todo esse processo legislativo em relação à constituição de comissões, a quórum para comissões e quórum dentro de plenário, infelizmente, deputado, a gente já viu isso algumas vezes, por isso que a gente está tanto de saco cheio. Eu, Benê, Rebelo e tantas outras pessoas, a gente já pegou deputado pelo braço, para um lado ou para o outro, para constituir comissões dentro da Câmara, e o fato é que o tempo nos ensinou, de uma maneira não tão agradável, que essa coisa toda nem sempre acontece como nós gostaríamos. Em contrapartida, vale dizer que eu acho não apenas importante, como imprescindível, que hajam novos personagens fazendo também este papel. Leis do ativismo político, o pessoal fez essa manifestação dia 9 no Congresso, coisa que eu nunca teria paciência para fazer, simplesmente pelo fato de não acreditar nisso da forma como tem sido feito, não acreditar mais na política. Mas é importante que haja gente fazendo isso sim, não tem como tirar a importância disso. Eu quero acreditar no senhor, deputado, quero acreditar que o senhor vai se esforçar dentro das suas atribuições para fazer dentro do seu trabalho aquilo que é possível, e eu me comprometo aqui, dentro da sociedade, para estar sempre preparado caso tudo dê errado. Se o plano de vocês der errado, eu sou o pecado, deixa para mim. É isso aí, meu povo. Pela primeira vez na vida, batemos o recorde do Café com Pólvora, só para deixar registrado, tá? 927 pessoas online. Então, Luiz Felipe, não se assuste. Esses caras aqui, esses 3 caras, são caras que você vai querer do teu lado, porque eles vão te falar exatamente aquilo que a gente precisa ouvir, mas não quer ouvir de jeito nenhum. Ao contrário, eles não se assustam comigo. A galera é bem sincera, estão nessa briga aí há anos, olha o Benê aí, mais de 30, então te deram um aulão aí, um resumão do que eles já viram lá dentro do Congresso. Com certeza você também tem a sua visão e a sua experiência lá dentro também. Vão completando isso para tentar colocar mais para frente aí, né? A liberdade, eu sempre falo nas minhas palestras que a liberdade é uma engrenagem, um conjunto de engrenagens, a gente começou a rodar uma, não pode fazer parada não, se parar já era, para de vez. E a gente vai continuando para tentar girar mais rápido ainda, né? Então, pessoal, muito obrigado, Fabrício, Silveira, Benê, Luiz Felipe, obrigado aos senhores, tenham um bom descanso, parabéns por toda a sua trajetória, continue a influenciar a liberdade de acesso às armas aos cidadãos, transmitindo a mensagem correta sobre o uso responsável, sobre a liberdade, e a gente vai tentando cada dia melhorar um pouquinho mais.
Bom descanso para todo mundo, uma boa quinta, um grande abraço para todos. Vou finalizar aqui. Obrigado a todos os espectadores, espero que tenham gostado. E vamos cada um, né, fazer a nossa parte. Até mais. Valeu, Brasil. Boa noite. Arme-se hoje. Fechando aqui, meu povo.